Muito bem, pessoal, vamos dar início à parte das planilhas de cálculo, particularmente do Excel, né? Vocês viram que no Word a gente mencionou muito a presença e a necessidade de você conhecer os botões. Não é que nas questões do Excel não caiam questões sobre botões. No final da parte, né, no final do tópico, nós vamos ter questões diversas. Mas, ora, as bancas dificilmente fazem perguntas do botão negrito no Excel. Isso é mais comum cair nas questões do Word. Porque o Excel, sendo uma planilha de cálculo, o grande negócio do Excel é perguntar sobre cálculo. Só que o Excel costuma ser uma das partes menos agradáveis para muita gente. Por várias razões. Basicamente, eu não uso o Excel no meu cotidiano e eu detesto matemática. Costumam ser duas razões que prejudicam o Excel, vamos dizer assim, como se ele pudesse ser prejudicado, né? Mas fazem com que ele não entre na lista dos favoritos na hora de estudar informática. Mesmo, independente, quem gosta e quem não gosta de informática. Quem gosta, gosta menos do Excel e quem não gosta ainda mais do Excel. Geralmente é assim. E é verdade, galera. Por quê? Nós vamos ter que fazer aqui, em várias circunstâncias, vocês vão perceber, nós vamos ter que fazer aqui pequenos apartes, vamos ter que abrir pequenos parênteses, pequenas lacunas de matemática dentro da aula de informática. Mas, ora, isso não é exatamente de se estranhar, afinal de contas, nós estamos dando início à ideia de estudar planilhas de cálculo. Ora, se o Excel não seguisse a matemática fielmente, eu não precisaria dele. O que adianta você ter uma calculadora? É claro que o Excel é muito mais do que uma calculadora, mas o que adianta você ter uma calculadora se quando você faz as contas nela, ela não obedece às leis matemáticas e te apresenta resultados diferentes? Ah, não, quando eu vou pagar alguma coisa, eu faço conta nessa calculadora. Quando é para eu receber, eu faço conta naquela calculadora, porque aí cada uma me interessa mais. Claro que não. Matemática é uma só, regra, norma, lei é uma só. Tá legal? Bom, a planilha propriamente dita, essa não é exatamente algo muito incomum, né? Vejam, nós aqui temos uma janela do Excel, o Excel é uma tabela, já sabemos disso, né? O arquivo do Excel, vocês podem observar lá em cima na barra de título, né? Então nós temos o quê? Microsoft Excel, pasta 1. Tá aqui, ó, nesse pedacinho aqui, né? Galera, presta atenção. Tudo que você grava em um computador, numa unidade de memória qualquer, normalmente você chama de arquivo. Ótimo, não há problema algum. Mas os arquivos costumam ter nome quando associados a um determinado documento ou planilha, enfim. Na verdade, tem nome quando associados a um tipo de programa. Os arquivos que estão associados com processadores de texto, eles costumam ser normalmente chamados, então, de documentos. Costumam, normalmente é ótimo, mas tudo bem, né? Ainda bem que eu não dou aula de língua portuguesa. Agora, os arquivos que estão associados com programas de cálculo, eles, então, costumam ser chamados de pastas de trabalho. Por isso que quando você abre um novo arquivo do Word, ele costuma chamar de documento 1, um nome genérico. E quando você abre um novo arquivo do Excel, ele automaticamente nomeia como pasta 1, tá? Então, o que eu vou falar agora, é claro que você percebe a diferença e tudo mais, mesmo assim é interessante. No que se refere então a Excel, arquivo, a palavra arquivo, equivale à expressão pasta de trabalho. Só que vocês estão observando que eu já coloco aqui de trabalho entre parênteses. Por quê? Porque o próprio Excel, quando você abre um novo arquivo, como é que ele chama lá? Pasta 1. Ele não diz pasta de trabalho 1. Então, o nome oficial, digamos nome e sobrenome, é pasta de trabalho. Mas muitas vezes
E, aliás, normalmente, só a palavra pasta. Então, galera, a única coisa é por causa do nervosismo do dia da prova. Aqui, você talvez esteja sentado, por exemplo, em frente ao seu computador, em casa, relaxado, tranquilo, dá um pause a hora que quiser e tudo mais. Aqui, o seu cérebro está tranquilo para trabalhar, você observa algumas informações sem acreditar que algum dia você pudesse cometer aquele erro. No dia da prova, o tempo comendo, o nervosismo aumentando, as coisas são às vezes diferentes. Então, cuidado, claro. Pasta do Windows é uma coisa, pasta do Excel é outra coisa completamente diferente. A pasta meus documentos do Windows, a pasta minhas imagens do Windows, isso é uma coisa. Pasta do Windows é um método de organização. Pasta do Excel é o próprio arquivo. Só isso. Um arquivo do Excel, ou seja, uma pasta de trabalho, pode conter, no máximo, 256 planilhas. Um número que eu acredito que seja razoavelmente desconhecido, na medida em que pouca gente trabalha com muitas planilhas no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Mas esse é o limite, 256 planilhas. Quando você abre um novo arquivo do Excel, ou seja, quando você abre uma nova pasta de trabalho, evidentemente você sabe o quê? Que o Excel abre este arquivo, essa pasta de trabalho, com 3 planilhas. E elas estão aqui embaixo, demonstradas. Plan 1, Plan 2 e Plan 3, a abreviação da palavra planilha, 1, 2 e 3. Tá? Aí, galera, preste atenção num detalhe. Claro que eu posso renomear essas planilhas, claro que eu posso alterar essas planilhas de lugar. Se eu quisesse fazer com que a Plan 1 fosse a última da lista, basta clicar e arrastar, né? Se eu quisesse renomear a planilha 1 para um outro nome qualquer, clica com o cursor, o botão direito do mouse, o cursor apontado sobre ela, né? Clica com o botão direito do mouse e clica no comando renomear e assim sucessivamente. Eu já queria me adiantar aqui num detalhe. Quero falar com vocês do menu inserir. Dentro do menu inserir, nós temos vários comandos. E um dos comandos que nós temos dentro do menu inserir é inserir planilha. Tá? Inserir planilha. A pergunta, meus amigos, ou as perguntas até, são essas. Nessa exata janela, nesse exato exemplo, caso eu insira uma nova planilha, 2 perguntas. Qual será o nome da nova planilha que será inserida pelo Excel para mim e onde ela será inserida? Bom, pessoal, vamos começar por aquilo que provavelmente todo mundo acerta quando se responde isso. A nova planilha a ser inserida, ela automaticamente passa a se chamar o quê? Plan 4, claro, né? Já tem a 1, já tem a 2 e já tem a 3. Plan 4, beleza. Agora, cuidado, hein? Muito cuidado. Onde a Plan 4 vai ser inserida? Ah, não é lá depois da 3, não. Ah, fica bonitinho, né? 1, 2, 3 e 4. A Plan 4 vai ser inserida sempre à esquerda da planilha de trabalho. Ora, pessoal, qual é a atual planilha de trabalho? A atual planilha de trabalho, evidentemente, é a Plan 1. Vocês podem ver que ela está destacada. Então, nós estamos trabalhando na Plan 1. Quando eu inserir uma nova planilha, qual vai ser a ordem das abas lá embaixo? A ordem no final vai ser Plan 4, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Então vejam, por incrível que pareça, né? Já que a planilha 4, que é a próxima, a planilha 4 é inserida à esquerda da planilha de trabalho, o único lugar onde Plan 4 não pode aparecer é no final. Por quê? Porque se eu clicar agora em Plan 2, e aí inserir a planilha 4 vai ser inserida entre a 1 e a 2, à esquerda da atual.
Se antes disso, porém, eu tivesse clicado na Plan 3, então a planilha 4 seria inserida entre a 2 e a 3, imediatamente à esquerda da 3. Tá legal? E com isso, o único lugar onde a Plan 4 não vai é depois do 3, o que seria uma natural escolha quando nós respondêssemos uma pergunta como essa, tá legal? Tomem cuidado com isso. E aí, aproveitando o gancho, já que estamos trabalhando com isso, do lado esquerdo das planilhas você enxerga 4 botões. 4 botões quaisquer. 4 botões quaisquer também não, eles têm nome e tudo mais. Os 4 botões, que eu acho que vocês sabem, mas os 4 botões aqui, pela ordem, são ir para a primeira planilha, é o nome do primeiro botão. O segundo botão, aqui ainda aponta para a esquerda, ir para a planilha anterior. Nesse caso, galera, nós já estamos na planilha 1. Então não dá para ir para a primeira porque já estamos nela, e não dá para ir para a anterior, porque não tem anterior. Mas esses botões vão funcionar, é claro que para a esquerda, exatamente como os 2 próximos para a direita. Se eu clicar no terceiro botão, o nome do terceiro botão, evidentemente, é ir para a próxima planilha. Galera, nesse momento, é óbvio, se eu clicasse no botão, este terceiro, então nós seríamos conduzidos até a planilha 2. E se eu clicasse no quarto e último botão, ir para a última planilha, então, é claro, nós seríamos conduzidos para a planilha 3, que é a última planilha desse negócio aí. Então, vai para a primeira, vai para a anterior, vai para a próxima ou vai para a última. Essas seriam as 4 tarefas desses 4 botões. Tá? Nós vamos ver num outro bloco, né? Não agora, mas futuramente nós vamos ver. Vocês também podem observar, pessoal, o seguinte. As barras de ferramentas, elas são muito parecidas com as do Word, que nós já estudamos. Você vai encontrar, claro, alguns botões novos, alguns botões um pouquinho diferentes, mas a grande maioria dos botões é igual. E isso vai poupar tempo na hora de estudar o Excel. Tá? Não é que nós vamos dar menos atenção ao Excel do que demos ao Word, mas o que os botões fazem? A mesma coisa. O botão da impressora imprime, o botão do disquete salva, o botão do envelope, né, que é o e-mail, tem toda aquela jogada de enviar e-mail, o Excel também não manda e-mail, precisa do Outlook, tudo aquilo que a gente já falou. Então aquele conhecimento do Word, ele fica replicado, fica repetido. Num outro bloco, é claro, nós só vamos falar dos botões característicos do Excel. Tá legal? Um detalhe, pessoal, para a gente terminar esse bloco aqui. Cada planilha também tem as suas limitações. O arquivo do Excel pode conter 256 planilhas. Uma determinada planilha, qualquer uma dessas 256, ela pode conter 256 colunas e ela também pode conter 65.536 linhas. A tabela do Word é infinita. A tabela do Excel é finita. Vem cá, mas eu vou ter que decorar esses números aí, meio quebrados e tudo mais. Eu até acho que não vai ter que decorá-los exatamente, memorizá-los diretamente. Mas você tem que ter noção, porque já houve uma questão de prova, tá? Em que a pergunta era a seguinte. O usuário selecionou uma tabela no Word contendo 70 mil linhas, tá? E copiou. Depois, levou o cursor do mouse para a primeira célula de uma planilha do Excel e aplicou o comando colar. E o que acontece? E o gabarito e resposta dessa questão é: não acontece. Porque vejam,
Se no Excel o limite de linhas é dado pelo número 65.536, como é que eu posso colocar 70 mil pessoas no lugar que só cabem 65 mil e qualquer coisa? Não dá. E galera, em ser humano você fala assim, não, aperta aqui, alguém senta no colo de alguém ali, uma criança e tal, mas no Excel não tem essa jogada, galera. Para o Excel e para o computador, ou é sim ou é não, ou dá ou não dá. E o Excel então aqui claramente diz, não dá. Não consigo injetar 70 mil linhas. Vejam, a banca não usou um número quebrado. A banca não falou assim, o cara selecionou uma tabela com 66.718 linhas, um número quebrado. A banca falou em ordem de grandeza, uma tabela com 70 mil. Então veja, mesmo quem nessa questão de prova não se lembrasse do número correto e exato, quem apenas lembrou-se de um valor como 65 mil, vamos imaginar que o cara lembrou o seguinte, pô, eu não sei, mas a tabela do Excel tem 65 mil e qualquer coisa, esse é o número de linhas. Ora, então, 70 mil não cabe em 65 e qualquer coisa, porque 65 e qualquer coisa é menos do que 70 mil. Então, acho que nenhuma banca vai estabelecer uma pergunta de prova com esses números exatos. Acho improvável, né? Mas é bom você ter noção e ordem de grandeza sobre isso. Tá legal? Agora, sobre colunas e linhas e o seu encontro e casamento que gera aquele negócio chamado célula, aí nós temos algumas coisas importantes a falar. No início do próximo bloco eu vou tocar nesse assunto, prestem atenção, porque isso aí vai dar margem para muitos eventos futuros. Tá legal? Mas por enquanto é só, pessoal.